Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um alarme, que é o alarme 401. Já tratamos desse alarme também em vídeos anteriores, porém para linhas Fanuc mais novas, né? Aqui é um comando 0MD, aquele comando antigo, né? Então aí tem uma imagem do alarme que está sendo gerado, o alarme 401, servo alarme, VRED off. A máquina sinaliza também Not Ready Alarm. Tem um alarme de bateria aqui que está com a bateria baixa. Para quem não conhece, esse CNC ele tem um rack, né, diferenciado, né, ele é todo aberto, né, então as placas são encaixadas, esse aqui é do cliente e esse aqui é o sistema da nossa Giga na RAM, que a gente utiliza para fazer os nossos testes. Então é um comando aberto, onde você tem placa de memória, placa de I/O, placa de eixo e fonte. E ao fundo aqui, onde todo está encaixado, é a mainboard, é a placa principal, né. Então o que acontece? Ele está com esse alarme aqui e muitas vezes a gente testa a fonte, servo amplificador, vê a linha de segurança da máquina, né? Que é o padrão. E aí, no caso do comando 0, os sinais são outros, né? Lá no comandos mais assim atualizados que a gente já comentou que segue todo um padrão, a gente tem o X 8.4 e o G 8.4. No comando 0, você tem que procurar o X 21 bit 4 e o G 121 bit 4 para promover a liberação. E a máquina não fica em emergência, ela fica naquele estado de not ready. Então o que você tem é essa mensagem aqui em not ready, né? Então ele nem aparece, né, o alarme de bateria, ele aparece só not ready. E aí a gente tem aqui essa lógica toda montada, que normalmente você tem para entrar no sinal do X21 bit 4, se eu observar isso na tela de diagnóstico do comando 0, você vai encontrar esse endereçamento, mas nele não está só o botão, tem um conjunto de elementos de fim de curso da máquina associado ao botão de emergência. Você tem, às vezes, um sistema de over-travel release para liberar tudo isso daqui e ficar só o botão de emergência, porque pegou nos fins de curso, né? Então, é o sinal servo ready que na família mais nova, ele está associado ao sinal F0.6, porém, nessa família ele está associado ao sinal F148 bit 6, né? Segue as mesmas regras lógicas, porém o F utilizado é outro, assim como o X e o G utilizado também são outros. E o que aconteceu nesse equipamento, né? O que estava acontecendo com essa família? A gente fez alguns testes, né? E tem problemas associados à fonte. E eu, há pouco tempo atrás, tive um problema associado ao próprio CNC não gerando esse sinal F148 bit 6. Não era uma situação de máquina, ou seja, não eram os elementos, né, de fim de curso, segurança, né, que devem ser levados até o comando para promover a liberação, porque se isso não acontecer também ele não vai liberar. Mas se eu tenho o X21 bit 4 em 1 e tenho o G21 bit 4 em 1, eu tenho que me preocupar muito com esse sinal F148 bit 6, se em algum momento ele vai a 1. Se em nenhum momento ele vai a 1, tudo que eu faço nada acontece dele ir a 1, nós podemos ter um problema na placa Ax Control, né, a placa de eixo do comando 0. Podemos ter alguma coisa também na placa de memória, né. A placa principal que permite a comunicação também pode haver falha, porque essa placa e essa daqui conversam entre si. Nessa placa de memória estão os softwares do CNC. Tem o ladder, tem o software básico, né? Aqui até tem uma imagem que mostra melhor. Aqui está o ladder dela em EEPROM e aqui está o software básico, que é o que permite a navegação nas telas. Está aqui. Esse trato na conversa desse sinal tem que passar, né? Tem que haver a comunicação deste lado com este lado e a placa principal é esse caminho. Numa experiência que eu tive um problema, né? Por não ter o sinal F148 bit 6 na placa de memória. A placa de memória não gerava esse sinal e estava tudo correto, a parte de segurança da máquina, a fonte, os drivers de eixo, spindle, né? Foram testados, trocados e o sinal não vinha. E no final a gente descobriu que era a placa de memória o problema, porque não gerava o F148 bit 6. Isso é raro de acontecer, é a última possibilidade que a gente tem. Normalmente esse defeito está associado muito mais à linha de segurança da máquina, ao sistema de segurança da máquina, não gerando o G121 bit 4 e nem o X21 bit 4. Mas uma vez que você tem esses sinais liberando,
o que vai acontecer também, você vai ver que a fonte vai estar em 0 e os drivers não vão estar zerando. E não vai estar indo a 0, né, não vai entrar a amarração correta deles, porque está faltando o nosso sinal F48 bit 6. Então fica aí uma dica, né, de uma situação mais rara de acontecer, mas pode vir a acontecer. E é, é o nosso primeiro vídeo tratando de um comando tão antigo, né? Eu não tenho falado nada muito voltado para o comando 0 antigo, né? A gente fala do 0IC, 0IB, 0ID, 0IF, né? Das linhas mais atuais. Mas aqui está uma situação de um comando 0 lá do passado, né? Uma máquina que as máquinas que usam esse comando são máquinas que ainda estão no mercado, é um CNC muito bom, porque ele dura tanto tempo assim, ainda está na atividade, e as falhas deles no CNC são bem menores do que a gente tem nos CNCs atuais. Porém, vida útil, chega uma hora que começa a apresentar seus problemas, e a gente já começa a encontrar também dificuldade para conseguir peça, para fazer manutenção. Então, analisar bem, fazer um filtro assim, bem afinado na máquina é bem importante para a gente poder, ao levar para o laboratório, fazer os testes também, porque no laboratório, com o comando 0, a gente fica cheio de restrições e limitações, né? Até porque todo o sistema operacional está em EPROM, o sistema do ladder também está em EPROM, né? E as placas que você tem ali para você fazer os testes, ela tem limitações assim dos sinais que a gente vai entrar. Então, na Giga a gente cria uma situação, mas que na máquina existem possibilidades que a gente não consegue simular no laboratório. Então, esse problema que eu peguei mesmo, eu fiz a análise no campo junto do cliente final, né, na máquina dele lá, para a gente poder trabalhar e tentar testar. A gente foi analisando e chegamos no final batendo o martelo que o defeito estava aí no F148 bit 6, né, e a razão foi a placa de memória. Muito obrigado, até a próxima.